Fala galera! Espero que vocês estejam todos muito bem para que a gente possa começar mais uma aula, para que a gente possa dar mais um passo importante para a formação e qualificação profissional. É isso aí, estamos aqui para se qualificar profissionalmente. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o quê? Seleção, galera! Vamos falar sobre seleção, beleza? Turma, nas aulas anteriores, só pra gente recapitular. Vocês viram que hoje eu tô aqui embaixo da tela, né? Que legal. Porque quando eu olho pra cima, eu vejo o que tá escrito na tela. E quando eu olho aqui, eu tô vendo vocês. Legal, né? Nós já falamos, então, só pra gente voltar um pouquinho aqui. Na nossa última aula, nós começamos a falar sobre recrutamento, né? E aí a gente trouxe toda a conceituação aí sobre recrutamento. Não vou ficar me alongando nisso aqui, porque essa aula não é de revisão. Então, se você não assistiu essa aula, eu te convido a voltar um vídeo, assista essa aula. Tem inclusive uma atividade para fazer. Faça a atividade e depois você assiste esse vídeo de agora, ok? Enfim, galera, nós falamos sobre o que era recrutamento, a importância do recrutamento pelo foco do candidato, depois quando ele vira empregado, quais são os resultados que precisam ser apresentados. Nós falamos também sobre mercado de trabalho versus, vaga de trabalho versus os profissionais. Falamos daquela relação quando eu tenho mais profissionais do que vaga e ao contrário também, quando eu tenho mais vaga do que profissionais. Falamos sobre recrutamento interno e sobre recrutamento externo, sobre suas desvantagens e vantagens de cada um dos dois. E falamos sobre a estrutura de recrutamento, beleza? Eu apresentei para vocês a ficha de recrutamento, a ficha básica. E hoje nós começamos falando sobre seleção. Então, planejamento de hoje, falaremos sobre seleção e falaremos também sobre integração de pessoas, integração de novos colaboradores na empresa, como que isso deve acontecer, como que isso deve funcionar dentro das companhias para que as pessoas, além de serem contratadas, sejam integradas aos grupos de uma maneira muito honesta e muito confortável, para que elas possam desenvolver da melhor maneira o seu trabalho, para que elas potencializem as suas competências, as suas habilidades e consigam trazer os melhores resultados para as empresas, tá? Então, sem muito mais delongas, vamos iniciar o nosso conteúdo falando sobre o que é seleção. Para falarmos sobre seleção, nós precisamos entender que o processo de seleção ele anda junto com o de recrutamento, mas são duas coisas diferentes, beleza? São duas coisas diferentes. Na aula passada nós falamos muito sobre o processo de recrutamento e hoje nós vamos falar sobre o processo de seleção. A seleção é a forma como a empresa escolhe dentre os candidatos que foram recrutados, né, aqueles que irão ingressar na organização. Então, nós estamos falando aqui de uma outra fase com outro tipo de complexidade. Eu sei que alguns especialistas vão dizer que uma etapa é mais complexa que a outra, mas eu não enxergo dessa forma, eu enxergo como complexidades diferentes entre as áreas. Então, enquanto o recrutador, a maior complexidade dele está em fazer o filtro inicial sobre os candidatos, a entender qual é o melhor lugar para captar esses candidatos, entender qual que é a melhor ferramenta para captar, como se comunicar com esses candidatos para poder atrair esses candidatos, o selecionador, ele tem um outro grau de complexidade. E não é um grau maior ou menor, de ser um grau diferente. Por quê? Porque o selecionador, ele está envolvido diretamente na escolha do melhor candidato para aquela vaga. Notem, já falei algumas vezes, vou repetir aqui mais uma vez. Não se trata de escolher a melhor pessoa, porque não é um processo pessoal. Trata-se de escolher o melhor perfil, a pessoa que traz as qualificações que estão mais alinhadas à vaga que está em questão.
ok? Então, não é selecionar a melhor pessoa, porque se a gente partir do princípio que vamos selecionar a melhor pessoa, passa pelo crivo pessoal do selecionador. E o selecionador, ele não pode ter um viés de preferências pessoais, ele tem que ter o viés das preferências profissionais que são embasadas, elas são balizadas muito pelo perfil da vaga. Então, o selecionador não pode falar assim, ah não, eu gosto de contratar pessoas comunicativas, mas se ele estiver fazendo uma contratação para uma vaga que exige uma pessoa introspectiva, ele não vai poder contratar uma pessoa comunicativa, porque isso seria um tiro no pé. Então, é nesse sentido que eu falo, que o processo de seleção, ele não é pessoal, ele é técnico, ele é específico, ele vem para poder selecionar quem tem o melhor perfil para ocupar aquela vaga, ok? Isso fica como dica para vocês, inclusive, para quando você for procurar um emprego. Quando você for procurar um emprego, eu já vi muita gente que sai por aí enviando currículo para tudo quanto é tipo de vaga. Isso é um baita erro. Você não pode sair entregando currículo para todo qualquer tipo de vaga, porque fazendo isso, você vai gastar muito tempo e energia seu e da pessoa que está do outro lado recrutando. E se você passar da fase de recrutamento e for para a fase de seleção, também da pessoa que está lá do outro lado selecionando, e a chance de você ser contratado ela é baixa, porque você não está focando, né? Então, eu sempre indico para as pessoas focarem nas vagas que estão de acordo com o seu perfil. Ah, professor, mas e quando eu não acho uma vaga no meu perfil? Opa, se você não acha uma vaga no seu perfil, se você não acha uma vaga no seu perfil, tem um problema. É sinal de que você está ficando para trás. É sinal de que você não está qualificado o suficiente para ocupar um lugar no mercado atual. E a dica que eu deixo para você é: senta a bunda na cadeira, vai estudar, vai desenvolver as competências que o mercado estão requerendo para as vagas que você gostaria de desempenhar, para as vagas que você gostaria de ocupar. Dessa forma, você estará pronto. E hoje em dia, nós não podemos nem falar que a pessoa, o cara não se qualificou porque ele não tem grana para pagar uma escola técnica, não tem grana para pagar uma faculdade, porque para quem mora aqui em São Paulo, nós temos muitas oportunidades, tá? Nós temos muitas oportunidades de se capacitar e de estudar a um preço baixo, a um valor baixo, ou gratuitamente, né? O estado de São Paulo tem algumas oportunidades de estudo gratuito, seja por via governamental, seja por via social, mas existem algumas oportunidades. E você também tem hoje uma imensidão de conteúdo à sua disposição na internet. Aí entra num ponto que eu sempre falo nas minhas aulas e nos meus encontros. A internet é um mar incrível para se navegar. Depende de como você vai navegar. Depende do que você vai buscar na internet. A internet tem muita coisa boa. Você consegue desenvolver muitas competências, muitas habilidades através do ensino que você adquire de forma gratuita na internet. Existem várias plataformas que trazem muito conteúdo. Por exemplo, onde você está assistindo agora esse vídeo, você tem muito conteúdo. Se você clicar aqui em cima nas listas, você vai ter acesso ao conteúdo de outros professores, de outros módulos, inclusive, e você vai conseguir assistir às aulas aí e vai se desenvolver. Então, essa é uma questão muito importante, de que você tenha a oportunidade de se desenvolver. Só que depende do foco que você vai dar para isso, tá? Depende muito do foco que você vai dar, depende do que você vai buscar. Eu vejo muita gente patinando em desenvolvimento porque não tem foco, não sabe, na verdade, o que buscar, não faz ideia do que deve estudar, o que não deve estudar, e por isso que as mentorias elas são tão importantes. Mas, seguindo adiante, então, voltando lá para nossa tela, só para a gente recapitular, a seleção é a forma da gente poder selecionar, poder contratar o candidato que melhor tenha o perfil com a vaga, que dê maior match com a vaga. Beleza? Bom, dando prosseguimento, então,
vamos falar um pouquinho sobre algumas técnicas de seleção. Uma das técnicas famosas de seleção são as entrevistas, né? As famosas entrevistas. As entrevistas elas podem ser presenciais, elas podem ser através de videoconferência. Hoje, tem empresa fazendo entrevista através de ferramentas como Zoom, Google Meet, Hangout, até pelo próprio WhatsApp. Portanto, se você não conhece essas ferramentas, eu te aconselho conhecer essas ferramentas, acessar os sites, baixar, testar, porque elas realmente são muito importantes, elas são muito úteis. Em um processo de entrevista online, essas ferramentas elas ajudam bastante e nós temos uma tendência a termos cada vez mais entrevistas online, cada vez menos entrevistas pessoais, tá? Presenciais, aliás, não pessoais, presenciais. Nesse mesmo sentido, nós temos as entrevistas por telefone, que eu entendo que deve cair em desuso, se é que já não caiu em desuso, mas de vez em quando aparece uma empresa ou outra que faz sim, entrevista por telefone, né? Ou as entrevistas presenciais, tá? Então, eu falei até agora de entrevista somente sobre os meios de comunicação para se fazer uma entrevista, né? Mas uma entrevista, ela ainda pode ser em grupo ou individual. Então, as empresas decidem, de acordo com a vaga, de acordo com o perfil, se a entrevista vai ser em grupo ou se ela vai ser individual, tá? Eu já participei das duas modalidades. Pra mim é tranquilo fazer entrevistas nas duas modalidades, mas eu entendo que as pessoas têm um pouco mais de timidez, têm um pouco mais de dificuldade, principalmente se a entrevista for em grupo, né? Principalmente se a entrevista for em grupo. Mas algumas outras pessoas conseguem muito bem. E a dica que eu dou sobre a entrevista, vocês estão cansados de saber, que é: estude sobre você, se conheça. Estude sobre a empresa e conheça a empresa. Estude sobre a vaga e conheça a vaga. Isso vai te ajudar bastante na hora da entrevista. Ela não deve fugir muito disso, né? Se você conhecer a empresa, o setor que a empresa atua, se você se conhecer, se você conhecer a vaga e tiver as habilidades e competências para aquela vaga desenvolvida, você não vai ter dificuldades com uma entrevista, tá? Não vai ter dificuldades. Isso não quer dizer que você vai passar na entrevista, que você vai ser contratado. Eu já participei de várias entrevistas onde eu não tive nenhum tipo de dificuldade. Pelo contrário, foi muito fácil, foi muito tranquilo fazer a entrevista. Mas eu fui reprovado, não fui contratado. Então, ter facilidade em um processo de entrevista de emprego não quer dizer que você será contratado, porque o que vai determinar a sua contratação ou não é o seu perfil em relação à vaga. Se o seu perfil for o mais adequado em relação à vaga, você vai ser contratado. Se não for, você não vai ser contratado. Então não é uma questão de ter facilidade ou ter dificuldade na entrevista. É claro que aquelas pessoas que são muito tímidas, que não falam, que não se expõem, elas têm mais dificuldade de serem aprovadas, por mais que elas tenham o melhor perfil, por mais que o perfil delas sejam os mais adequados com a vaga. E por que isso acontece? Por que às vezes o candidato tem o melhor perfil e ele não é contratado? Porque ele não consegue falar isso pro entrevistador, ele não consegue deixar claro pro entrevistador. E aí é muito difícil, realmente, porque se o entrevistador não tiver segurança, se ele não souber realmente qual é o perfil daquele candidato, para além do que está no currículo, ele não vai contratar esse candidato. Não tem jeito, né? Não dá para fazer uma aposta dessa forma. Então, fica aí a dica. Prepare-se para as entrevistas. E falando em preparar para a entrevista, quando você for convidado a participar de uma entrevista, comece a se preparar, como eu disse, estudando ali, né? Mas também faça uma revisão sobre o seu currículo, faça uma revisão sobre a sua carreira, conta a sua história para alguém que estiver perto de você antes da entrevista. Isso vai ficar fresco na sua cabeça para quando você for para a entrevista. Não vá para a entrevista achando que levando respostas prontas você vai se dar bem. Sabe aquelas respostas assim? Ai, conte um defeito sobre você. É que eu sou perfeccionista, sabe? Isso é horrível. Você tem que ser espontâneo, você tem que ir lá e mandar a real, tem que ir lá e mandar a verdade. Isso vai facilitar bastante. Vá alimentado, isso é um outro ponto muito importante e relevante. Vá alimentado, mas atenção! Gostaram da pausa dramática? Cuidado com a alimentação, tá? Cuidado com a sua alimentação.
Porque a alimentação pode ser perigosa, né? Você não vai comer uma mocofava ao meio-dia e depois ir para uma entrevista na Avenida Paulista, num sol das 2 horas da tarde, no meio do verão. Você não vai fazer isso. Ó, não faça isso. Pelo amor de Deus, não faça uma alimentação pesada. Porque você vai passar mal. Você já estará nervoso no processo de entrevista. Imagina se você começar a passar mal. Eu escutei uma história de uma radialista que foi fazer entrevista em um trabalho. Eu achei incrível essa história. Ela é triste, mas é incrível. Ela foi fazer entrevista de trabalho e ela começou a passar mal. Chegou pra fazer entrevista e começou a passar mal. Ela tinha comido algo que não tinha lhe caído bem. E ela sem jeito, e ela precisava ir ao banheiro, né? Ela tava com um desconforto estomacal, se é que vocês me entendem. Ela precisava ir ao banheiro. E muito sem graça, ela perguntou pra entrevistadora: você me dá licença um instante? Eu preciso ir ao banheiro. A entrevistadora falou: sim, claro! O banheiro é nessa porta aqui. O banheiro era dentro da sala da entrevistadora. E ela foi ao banheiro e vocês sabem o resultado das necessidades fisiológicas, né? O problema é que assim que ela saiu do banheiro, a entrevistadora entrou no banheiro. Essa moça, ela ficou tão envergonhada que ela pegou as coisas dela e foi embora. Ela nem esperou a entrevistadora sair. Ou seja, criou uma situação constrangedora. Uma pena. Uma pena. Criou uma situação constrangedora. Depois de muito tempo, ela conseguiu conversar novamente com a entrevistadora, explicou que não estava bem, por isso que ela veio embora. A entrevistadora entendeu, agradeceu, mas reprovou. Reprovou não porque a moça passou mal e precisou ir ao banheiro. Reprovou porque a moça foi embora. Reprovou porque a moça não conseguiu ficar. Reprovou porque a moça tinha feito uma alimentação inadequada que impediu que ela se desempenhasse bem durante o processo de entrevista. Então, a dica que eu dou para vocês em relação à alimentação é: faça uma alimentação leve, saudável, não coma nada muito pesado, não coma nada que você não esteja acostumado a comer. Aí o cidadão fala assim: mas professor, eu tô acostumado a fazer uma alimentação mega pesada, hipercalórica, não sei o que. Ai, abre uma exceção, come uma salada pelo menos um dia, né? Depois você come lá, enfia o pé na jaca, come a feijoada que você quer. Mas cuidado em relação à sua alimentação antes da entrevista. Um outro ponto importante também pro dia da entrevista e aí eu dou uma dica para os meninos, principalmente, né? Eu sei como é adolescente, menino, né? Sei, eu já fui um adolescente. Tomar banho, tá, meu filho? Tomar banho, tá? Toma banho, penteia o cabelo, né? Faça a barba, importante. Ai, professor, mas eu tenho só um pouquinho de pelo aqui, eu nem tenho barba. Por isso mesmo, faça a barba, tira. Se não tem um desenho a sua barba, se você não tá acostumado a usar uma barba, tira, porque aí você não erra. Agora, se você tá acostumado a usar barba, sua barba já tem um desenho natural, ou então você faz o desenho da sua barba ali com um grafismo legal, aí ok, você pode usar a barba. Mesma coisa, cuidado com o cabelo. E aí, eu não tô dizendo que você tem que ter cabelo curto. Essa dica serve pras meninas também, porque elas também têm cabelo, obviamente. Algumas meninas preferem raspar. Mas, bom, enfim. Você que tem cabelo grande, você pode usar o seu cabelo grande numa entrevista? Pode. Você pode usar. Mas, preste atenção no seguinte. É muito importante que o seu rosto fique em evidência, tá? Ai, professor, eu gosto tanto da minha franja, assim, que cai, assim, escorre quase pelo meu nariz. Isso vai te incomodar durante a entrevista. Vai te incomodar. E vai incomodar o entrevistador, porque você vai ficar toda hora tirando, assim, a franja, arrumando seu cabelo de um lado, arrumando do outro. Vai incomodar. Vai incomodar você, vai incomodar quem estiver te entrevistando. Então, cuidado, tá? Cuidado. Rapazes é a mesma coisa. Cuidado, sabe? Mantenha o seu cabelo de maneira que você fique confortável e que não seja nenhum absurdo também. Professor, o que é absurdo? Você tem que saber o que é absurdo. Eu não sei. Eu não sou referência para isso, tá? Mas é importante levar em consideração para que isso não te atrapalhe no momento da entrevista. Uma outra questão importante é em relação à roupa. Os jovens sempre me perguntam: professor, que roupa eu ponho, né? Olha, a dica que eu sempre dou é: analise a vaga, analise a empresa
e analise o momento da sua carreira, tá? Eu já vi adolescentes indo para entrevistas de emprego com um terno, uma gravata incrível, sabe, numa estica totalmente desproporcional, porque pegou o terno do irmão mais velho e ficou com aquela ombreira assim, parecia o Didi, sabe, dos Trapalhões. Vocês são jovens, dá um Google depois, coloca lá, o blazer do Didi, aquela coisa ridícula que fica pra fora assim, aquelas ombreiras maior, foi sucesso na década de 70. E o menino paga mico, passa um calor do inferno dentro daquilo, que esses ternos, esses blazers, eles esquentam pra cacete. Aí vai pra uma entrevista no meio da tarde. Ele até toma banho, mas chega lá fedendo já. Porque não tem Rexona que resista, né? Esse papo que 12 horas. Ah, eu quero ver, eu quero ver. Quero ver ele durar 12 horas dentro de um blazer de lã, meu amigo. Do meu irmão mais velho, né? Então, pensando na roupa, analise sempre a vaga e analise também o tipo de empresa, né? Porque se você for para uma entrevista, por exemplo, em uma instituição bancária, que são instituições mais conservadoras e mais tradicionais, você vai com um tipo de vestimenta. Agora, se você for numa entrevista numa startup, ou então numa empresa mais descolada, eu gosto sempre de usar o exemplo da Chili Beans. Chili Beans é, meu, descoladaça, assim, é a cara do fundador, do Caíto Maia, é a cara, sabe? Você não vai com a mesma vestimenta que você iria na entrevista de um banco, ok? Então, é importante ter esse bom senso, sabe? Para os meninos, assim, para você não errar nunca, sabe? Porque você, uma vestimenta que você pode, tanto lá no banco quanto também lá na Chili Beans, coloca uma camisa social, uma calça escura, um sapato e corre pro abraço, né? Corre pro abraço. Eu ainda acho que é muito conservador pra Chili Beans, de repente, né? Mas, enfim, você também não vai de camisa regata numa entrevista, né? Eu já vi gente indo de camisa regata pra entrevista. E eu olhei e falei, nossa, momento vergonha alheia. Né? Eu já participei de processo seletivo para jovem aprendiz. Chegou na hora da entrevista, tinha um jovem aprendiz de camiseta. Só faltava ser de time, né? Mas de camiseta com... É Juliette que chama? Aqueles óculos coloridos? Que eu acho lindo, só que não. Uma Juliette assim, né? Dubai, pá, né? Uau! Ai, gente. E não deu, né? Não rolou, né? Não rolou, não rolou. Ele ficou constrangido na hora que ele chegou, porque ele olhou para os outros candidatos e percebeu que ele estava totalmente fora do que os outros candidatos. Ele ficou incomodado e isso comprometeu o desempenho dele na entrevista. E infelizmente aquele jovem foi eliminado. Infelizmente. Não sei se só por isso, mas influenciou. Então, esse é um tipo de risco que eu acho que não vale a pena correr, tá? Para as meninas, a dica que eu dou em relação à vestimenta é, meninas, coloquem uma roupa que seja confortável. Coloque uma roupa confortável, tá? Você vai pôr a roupa que você achar mais adequada para aquela ocasião, para poder fazer a entrevista. Eu não gosto de ficar ditando regra de roupa aqui, porque acho ridículo. Mas evite colocar uma roupa que vai te incomodar durante a entrevista. Evite colocar uma roupa que você vai ficar puxando, ou para baixo ou para cima, sabe? Porque isso vai te incomodar, vai te desconcentrar e vai atrapalhar no seu desenvolvimento durante a entrevista. Então, toma cuidado, coloca uma roupa confortável, que você vai ficar bem naquela roupa, nada muito chamativo, nada muito espalhafatoso. Cuidado com a maquiagem, né? Não coloque uma maquiagem muito carregada, porque uma entrevista durante o dia, se for num dia quente, a sua maquiagem vai começar a derreter e aí você vai ficar parecendo o Coringa, né? Vai ficar ridículo. Então não use uma maquiagem muito carregada. E também não use um perfume muito forte. Essa dica serve para os meninos e para as meninas também. Não use um perfume muito forte. Eu costumo sempre brincar dizendo o seguinte: o risco de você usar um perfume muito forte é que, fatidicamente, esse perfume vai ser o perfume que vai lembrar o pior ou a pior ex que o selecionador já teve. E aí ele já vai olhar pra você, vai sentir aquele perfume, vai lembrar da ex, vai ficar um clima terrível. Assim, não é possível, o capeta que deve ter mandado essa pessoa aqui, né? Então, não cometam esse tipo de erro, sabe? Coloca ali um perfume muito mais tranquilo, que não chame muita atenção. Porque sendo muito otimista, quem for te selecionar vai ter uma crise de rinite se você usar um perfume muito forte.
além de te incomodar também. Então, muito cuidado com isso. Uma outra dica que eu dou pra você quando você for participar de uma seleção, preste muita atenção em como as pessoas se cumprimentam. Ultimamente, se você for participar de uma entrevista presencial, eu duvido que vai rolar sequer um aperto de mão, porque a gente não pode mais se tocar. Mas eu já vi em entrevista que o candidato desavisado foi lá e abraçou a selecionadora. Sim, o candidato abraçou a selecionadora. Eu já participei de entrevista. Quando eu conto, as pessoas acham que eu tô de sacanagem, as pessoas acham que eu tô mentindo, bicho. Mas eu já participei de entrevista, que no meio da entrevista o candidato falou assim: se você quiser, eu posso dar uma cambalhota aqui. Você tem noção de como que a entrevista foi parar nisso? Tem que tomar cuidado com o que você fala em uma entrevista de emprego. É perigoso, é perigoso. Eu, evidentemente, não permiti que o candidato desse uma cambalhota ali no meio da entrevista. Seria cômico e ridículo ao mesmo tempo. E eu não quero que as pessoas se passem ao ridículo, então eu não permito. Mas muito cuidado no que você for falar durante uma entrevista, tá? Muito cuidado na hora que você chega, na hora de cumprimentar. Seja educado, né? Eu costumo dizer que a gente sempre começa uma conversa com uma saudação. Se a entrevista for de manhã, você começa com bom dia. Se for à tarde, um boa tarde. Se for à noite, um boa noite. E você sempre termina também com uma saudação. Da mesma forma, bom dia, boa tarde ou boa noite, junto de um até logo, né? Eu sempre gosto do olá, bom dia, boa noite, até mais, tchau, né? Às vezes eu evito até o fique com Deus, que eu gosto tanto de falar, mas às vezes eu evito até o fique com Deus, porque vai, de repente o cara do outro lado é ateu, ou então ele não chama de Deus a entidade que ele acredita. E aí eu não quero abrir uma discussão sobre isso numa entrevista de emprego, né? Não é pra isso, não quero. Então, tome esse cuidado também, essa delicadeza. E falando sobre isso, evite entrar em temas religiosos, né? Você não está indo fazer uma entrevista para ser aceito numa nova religião. Então não entre em tema religioso durante a entrevista de emprego, não entre em temas políticos durante uma entrevista de emprego, por mais que às vezes o selecionador queira saber o seu posicionamento político. Muito cuidado, porque se depender disso para você ser contratado por uma empresa, significa que essa empresa é totalmente ideologizada e se você não partilhar da ideologia dessa empresa, não faz o menor sentido você trabalhar nela. Então, eu sempre evito falar sobre assuntos políticos em uma entrevista de emprego. Da mesma forma como eu não falo sobre o meu time do coração, certo? Não vou falar. Ainda mais agora, né? Meu time nem vai tão bem assim, né? Pra quem não sabe, eu torço pro 15 de 14 e não está bem no campeonato. Mas, enfim, evite esse tipo de tema, porque você pode se queimar. Você pode se queimar entrando num tema como esse, caso a ideologia da empresa seja diferente da tua, caso tenha algo nesse sentido. Então, acho que não vale muito a pena. Foque no assunto da entrevista. Foque naquilo que realmente importa para a entrevista, ok? Muito cuidado também no processo de entrevista quando você for se referir a outra pessoa, né? Não dá para chamar o entrevistador de mano, brother, né? Uma vez uma pessoa no processo de entrevista me chamou de cara. Assim, então, cara! E eu olhei pra ela e pensei, tá eliminado, né? Não, tô brincando. Não pensei isso. Mas pegou mal. Eu não tenho proximidade com a pessoa pra que ela me chame de cara. Pra que ela me chame de mano, de brother, de irmão. Não tenho proximidade. E com certeza você também não terá quando for participar de uma entrevista de emprego. Então, muito cuidado. Trate as pessoas pelo nome, ok? Trate as pessoas pelo nome. Essa é a forma mais respeitosa de você tratar alguém. É chamando esse alguém pelo nome. Ou pela forma como essa pessoa quer ser chamada. Ok? Tá? Então, essa é mais uma dica importante para quando você for participar de uma entrevista de emprego, que você deve levar isso em consideração. Beleza? Então, pra gente poder seguir aqui, as entrevistas elas podem ser, como eu disse, elas podem ser online ou elas podem ser presenciais. Ah, eu queria falar uma coisa importante.
Porque as entrevistas agora online, elas têm uma característica que a gente precisa entender, né? Se você vai participar de uma entrevista de emprego online, você vai participar da sua casa, cuidado, tá? Cuidado, não é porque você tá em casa que você vai ficar à vontade, como se estivesse na sua casa. Muito cuidado. Então, se você for fazer uma entrevista em casa, primeiro, pensa no cenário, tá? Pensa muito bem no cenário. Tem um pernilongo aqui, gente, me mordendo. Mas pensa no cenário, tá? Pensa na iluminação. Eu, por exemplo, sofro muito aqui na minha casa com iluminação. Minha casa sempre tá escura. Mas tome cuidado, principalmente com o fundo, pra ver se não vai aparecer ninguém lá no fundo e fazer qualquer Zé Graça ali no fundo, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu tenho sempre no fundo uma parede. Por quê? Porque eu tenho uma filha de 6 anos, quando eu menos espero ela aparece. Então, se eu fico virado pra porta, eu corro o risco de perder o controle da situação. Então eu fico virado sempre pra parede, porque se ela aparecer aqui, a porta tá bem aqui na minha frente. Se ela aparecer aqui, eu já tô vendo aqui o que tá acontecendo dentro da tela e tô vendo o que tá acontecendo ali com ela. Então, muito tranquilamente eu consigo fazer um sinal aqui pra ela, tipo, ó, calma aí, vai pra lá, sem que quem está do outro lado da câmera perceba. Uma outra questão importante que você deve levar em consideração é que você tem que tomar os mesmos cuidados que você tomaria se você fosse fazer uma entrevista presencial. Não é porque você está em casa que vai fazer entrevista de pijama com cabelo despenteado. Tem que se preparar, tá? Você tem que se preparar para isso. Um outro ponto importante é sobre barulho. Tente ficar no local mais silencioso possível. Mais silencioso possível, tá? E eu falo sempre mais silencioso possível porque nem sempre é possível ter silêncio, né? Nem sempre é possível ter silêncio. Existem casas que são mais barulhentas, tá? Então, cuidado com isso. E preste atenção na iluminação, preste atenção no cenário, preste atenção no som, né? Pra ver se o áudio está ok lá do outro lado. Dê preferência, se você for fazer através do computador, dê preferência para uma conexão de internet via cabo, porque as conexões via cabo sofrem menos interferência, né? Elas são mais estáveis do que as conexões via Wi-Fi. E se você tiver numa conexão Wi-Fi, tente ficar próximo também do roteador ou com menos interferência de parede, porque as paredes elas interrompem o sinal ali, pode dar algum tipo de interferência durante a sua entrevista online. Se durante a sua entrevista online o sinal cair, você entra em contato imediatamente com o selecionador para explicar para ele que o sinal caiu, que acabou a sua energia ou que aconteceu algo, mas é importante que você fale imediatamente com o selecionador para ele não achar que você desconectou e desistiu. Tenha certeza de que você tem bateria para o tempo total da sua entrevista. Não dá para você entrar numa entrevista de emprego online com o celular a 5%. Sua bateria vai acabar, você vai ficar na mão, vai pagar um baita mico. Desabilite todos os outros aplicativos para que não fique aparecendo coisas na sua tela roubando a sua atenção. Isso é muito importante também, porque se você perder a atenção ou se você começar a mexer no celular durante o processo de entrevista, você vai ser eliminado, porque o entrevistador vai entender que você não está dando o devido valor para aquele momento, então você não merece a vaga, você não tem interesse na vaga e você será eliminado. Agora sim, tendo dito isso, nós falaremos um pouco sobre as provas de conhecimento. Pessoal, quando a gente fala sobre prova de conhecimento, tem um ponto importante aqui, tá? Tem um ponto bastante importante, que é prova de conhecimento, ela pode ser de conhecimento geral, ela pode ser de conhecimento específico, ela pode ser de conhecimento sobre a vaga que você vai ocupar. Então esteja preparado, tá? Esteja preparado. Existem empresas que não falam que vão aplicar prova, elas simplesmente aplicam. Elas simplesmente aplicam. Então não adianta você só resolver estudar para uma prova de conhecimento geral quando a empresa te chamar para uma entrevista. Você tem que saber sobre conhecimento geral o tempo todo. A dica que eu dou para você saber sobre conhecimento geral o tempo todo é se manter informado. Saiba o que está acontecendo. Por exemplo, eu estou gravando essa aula aqui no dia 11 de setembro. Eu acabei de falar para vocês desabilitar e aí o que aconteceu? Meu celular tocou, né? Meu Deus. Como eu estava dizendo, eu estou gravando essa aula no dia 11 de setembro. Dia 11 de setembro virou um marco para o mundo por conta dos atentados às Torres Gêmeas de 11 de setembro.
Se você fosse fazer uma prova sobre conhecimentos gerais hoje, a probabilidade de você ser questionado sobre o que aconteceu no 11 de setembro seria grande. Seria grande. Portanto, não dá para você ir fazer uma prova sobre conhecimento geral ou específico sem ter estudado. Você vai passar vergonha. Portanto, mantenha-se sempre bem informado, tá? Leia bastante, tá? A dica que eu vou sempre deixar para vocês é leiam, tá? Mas leiam coisas úteis, tá? Leiam coisas relevantes, ok? Bom, as provas, elas podem ser dissertativas ou de múltipla escolha, geralmente elas são dissertativas. Às vezes a prova que você faz não tem como objetivo avaliar o seu conhecimento, e sim avaliar a sua caligrafia. Às vezes ela não tem como objetivo avaliar o seu conhecimento, e sim avaliar a sua capacidade de formar raciocínio, a sua capacidade de ter começo, meio e fim na sua redação. Isso é muito comum de acontecer também, ok? Um outro ponto importante são os testes psicológicos que são aí abordados pelos psicólogos, né? Os psicólogos que aplicam esses testes e pelo próprio nome ele já explica, né? Por ser psicológico. O teste psicológico ele tem como objetivo entender seus traços de personalidade, tá? E aí fica uma dica importante. Se você não for espontâneo no momento da entrevista e depois lhe for aplicado um teste psicológico, o teste vai contar o que você não contou na entrevista. Se você mentir na entrevista sobre a sua personalidade, o teste vai mostrar que você está mentindo. E aí você estará eliminado. Por isso que eu defendo que você deve sempre falar a verdade. Se você falar a verdade, o seu teste psicológico vai reafirmar o que você falou na entrevista. Por mais que você de repente não esteja em um bom dia. Porque o teste psicológico tem essa característica. O resultado pode mudar de acordo com o seu ânimo naquele dia. Mas ele tem uma variação que não é drástica. Então, se você mentir numa entrevista sobre a sua personalidade e aparecer o contrário no seu teste psicológico, não é porque você está num dia ruim. É porque você mentiu em algum momento. Ou você mentiu no teste ou você mentiu na entrevista. Tá? Então, a dica que eu dou é: fale sempre a verdade no teste ou na entrevista, ok? Dando prosseguimento aqui, depois dos testes psicológicos, vem se tornando cada vez mais comum que as empresas façam desafios e simulações, né? As empresas têm feito cada vez mais sistemas de desafio e simulações para os candidatos. Para quê? Para que eles mostrem na prática, de repente, uma competência ou uma habilidade técnica ali, ou então uma questão humana mesmo. Eu fui fazer um teste uma vez, nossa, já fazem uns 6 ou 7 anos que eu participei de um teste para poder gerenciar uma rede de lavagem a seco, né? E aí, nossa, foi até perto aí da casa de vocês, em Guarulhos, que eu fui fazer o teste. E quando eu fui fazer o teste, fui fazer o processo seletivo, aplicaram um desafio. E aí o desafio era uma simulação para eu montar uma estratégia de vendas para minha equipe. Só que não tinha informações suficientes e quando o selecionador me passou a tarefa, ele não falou sobre o prazo. E aí nós estávamos ali, acho que uns 10 candidatos. E eu comecei a olhar para aquilo, eu chamei o selecionador e falei: olha, eu preciso de ajuda. E você precisa de ajuda? Mas por quê? Eu falei: primeiro porque aqui não tem um prazo estipulado para eu poder fazer essa atividade. Eu queria saber quanto tempo eu tenho. Aí ele falou: você tem tanto tempo. Não, mentira. Ele falou assim: você quer que eu responda essa pergunta somente para você ou eu posso falar abertamente para todo mundo ouvir? Aí eu falei: não, eu gostaria que você falasse abertamente para todo mundo ouvir. Porque aqui nós somos concorrentes a uma vaga, nós não somos inimigos. Então, se eu acho que a informação é importante para mim, eu também acredito que a informação deve ser importante para todo mundo. Eu não quero ter informação privilegiada porque eu não acho que seria justo com os colegas. Já ganhar um pontinho ali com o selecionador, né? Isso eu estava pensando. Aí ele falou. Falei: ok, tem mais uma questão aqui. Tem informações insuficientes para que eu possa desenhar a estratégia. Ele falou: quais informações você gostaria de ter? Eu falei: eu posso perguntar para os meus colegas antes quais informações nós avaliamos como sendo necessárias?
Porque de repente o que eu enxergo é diferente do que os meus colegas enxergam e a gente pode compilar todas essas informações e fazer o pedido uma vez só. O selecionador falou, pode, claro, fique à vontade. E aí, conversei com os colegas, alguns falaram, outros não, outros estavam achando mega estranho aquilo que eu estava falando. Mas, enfim, fizemos uma compilação ali, compilagem, não sei qual que é a palavra certa, uma compilação. Compilamos os dados e solicitamos ao selecionador, ele prontamente nos forneceu as informações, nós traçamos ali as estratégias e no final das contas eu acho que a minha estratégia foi uma bosta, porque eu não fui contratado. Acho que algum outro candidato teve um desenho de uma estratégia melhor com a informação que eu dei. Mas ao terminar o processo, o entrevistador virou para mim e falou assim, olha, parabéns, você foi a pessoa mais proativa, você foi a pessoa que trouxe aqui alguns traços de gerência que a gente espera. Nós vamos entrar em contato com vocês daqui a 3 dias. 3 dias passaram, eu recebi uma negativa dizendo que existia uma outra pessoa naquele grupo que tinha um perfil mais adequado para aquela vaga. Eu fiquei chateado pra caramba, mas eu acabei entendendo e segui a minha vida depois, né? Porque a gente não pode ficar parado também, tem que seguir adiante. Então, é muito comum que as empresas apliquem aí esses desafios e essas simulações para entender um pouco melhor sobre o perfil do candidato. E também é muito comum que as empresas apliquem as dinâmicas, né, as famigeradas dinâmicas, né? Eu tenho um amigo que fala que ele odeia a dinâmica de bexiga. Quando aparece dinâmica de bexiga, ele levanta e vai embora. Ele abre mão da vaga. Fala assim, não, pra mim deu. Pra mim é o máximo isso aqui, o ápice. Eu não aceito fazer dinâmica de bexiga, né? Realmente, existem algumas dinâmicas que são bem inapropriadas. Eu te confesso que eu não gosto. Não gosto de dinâmica de grupo. Mas existem profissionais que acreditam que conseguem entender um pouco do perfil de personalidade dos candidatos quando aplicam uma dinâmica de grupo. Eu não gosto, tá? Mas é uma questão de gosto. Tem quem acredita nisso, tem quem não acredita. Ok? Bom, pessoal, aqui eu trago para vocês um pouco da estrutura básica de seleção, né? Então vocês vão perceber, agora vou ter que olhar para a tela aqui. Vocês vão perceber que o primeiro passo ele começa lá na triagem dos candidatos, né? Os candidatos eles são recrutados. Você faz uma triagem ali dos currículos e depois você tem um ponto de decisão, que é, nós vamos aplicar testes, sim ou não. Se a resposta for sim, a gente faz a aplicação dos testes, se a resposta for não, a gente passa para a próxima etapa. Vamos aplicar dinâmica, sim ou não. Se a resposta for sim, nós passamos para a atividade, né, da dinâmica, se a resposta for não, a gente vai para a entrevista com o gestor da área da gestão de gestão de pessoas, né? Aí tem uma questão importante que em qualquer uma dessas etapas, essas etapas elas podem ser classificatórias ou elas podem ser eliminatórias, depende da empresa. Tem empresa que adota um processo classificatório, tem empresa que adota um processo eliminatório. Quando é que as empresas utilizam um processo classificatório ou eliminatório? Geralmente o processo classificatório se dá para as vagas de uma complexidade maior. Então, se eu estou ali selecionando um analista, se eu estou selecionando um supervisor, um gerente, um líder, eu uso o caráter classificatório, ou seja, eu faço todas as etapas do meu processo de seleção com todos os candidatos, porque existe uma tendência a ter menor, né, a ser menor o número de candidatos. Agora, se eu tenho uma vaga onde eu tenho muito candidato, por exemplo, as vagas operacionais, aí as empresas tendem a ter as etapas como sendo eliminatórias. Então, se você não adquirir uma determinada pontuação naquela etapa, você vai ser eliminado, você não vai para a próxima etapa, até porque é muito comum que quando você tenha muito candidato, as etapas sejam em dias diferentes, né? Então, olha, você vai lá um dia só para fazer teste dinâmica e depois você volta para a próxima fase, que é a fase de entrevista, né? Então, existem essas duas vertentes aí que vocês vão encontrar no mercado. Mas voltando ali, a pessoa vai para a entrevista com o gestor de pessoas, né, com a área de gestão de pessoas, e os que forem aprovados, aí sim, aí é uma fase que é eliminatória geralmente, tá? Não é mais classificatória. A fase da entrevista. Então na fase da entrevista a coisa fica já eliminatória.
Passando no teste, passando na entrevista com a área de gestão de pessoas, geralmente as pessoas são encaminhadas para a entrevista com o requisitante. Geralmente quem é o requisitante? O gestor da área que a pessoa vai trabalhar. E aí ele define se serão aplicados testes práticos, tá? Se for aplicável um teste prático, você vai para a próxima etapa, que é a da aplicação do teste. Se não, esse gestor já define se o candidato foi aprovado ou não, ok? E aí, passando essa etapa da aplicação do teste, é hora de dar o veredito se a pessoa foi aprovada ou não, se ela será contratada ou não. Se ela foi contratada, vai para a próxima etapa, que é da fase de exame admissional e também da junção da documentação. E aí, a pessoa sendo aprovada no exame admissional, tendo a documentação toda em ordem, a pessoa será admitida, ela será contratada. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um ponto aqui que é de extrema importância. Todo candidato merece ter feedback. É muito importante que os candidatos recebam feedback. Então, se você um dia estiver trabalhando na área de recrutamento e seleção e você tiver candidatos que não foram aprovados, é muito respeitoso que você dê feedback para os candidatos que foram reprovados, tá? Ah, professor, mas eu tô com uma vaga que eu tinha 1.500 candidatos. Faça uma mala direta. Faça um e-mail eletrônico, automático, que você consiga dar feedback para todos aqueles que foram reprovados. Nós temos tecnologia para isso. Mas informa para ele. Você pode até... Eu não gosto, mas eu entendo que nos casos de muitos candidatos, você tem que ter uma resposta pronta. Então você formula um textinho ali. Olha, agradecemos a sua colaboração, porém informamos que você não foi aprovado para esta vaga, por entendermos que o seu perfil não está totalmente adequado com a vaga, ou então por entendermos que existem outros candidatos com um perfil mais adequado, porém manteremos o seu currículo e nosso banco de dados para oportunidades futuras e contamos com você em oportunidades futuras. Boa sorte e até mais. Esse é o mínimo que se pode ter com um candidato. Eu gosto de um modelo que você volta, você dá um feedback para o candidato e explica com um pouco mais de detalhes o porquê que esse candidato não foi aprovado. Trazendo ali pontos que são relevantes e profissionais, né? Você não vai trazer um feedback pessoal para o candidato, porque estamos falando de um ponto aqui de profissão, de carreira, ok? Pessoal, nós vamos falar hoje sobre o processo de integração, mas ele vai ficar para a nossa próxima aula, porque eu temo que a nossa aula fique muito longa e fique cansativa. A aula anterior ela passou de 1 hora e realmente fica muito cansativo para quem está assistindo. Portanto, eu vou encerrar por aqui, mas agradeço por você ter assistido até aqui. Se você perdeu alguma das aulas para trás, eu peço que você volte e assista as aulas anteriores, faça atividade e desejo a você um bom final de semana, que você possa ficar na sua casa, porque a pandemia ainda não acabou, que você possa se cuidar, que você possa estar bem. Até mais. Fiquem com Deus, um abraço, tchau, fui!